Márcia Zaru chegando para conversar com a gente ao vivo aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Hoje falando de Lago Paranoá. Márcia, bom dia. De jacarés também, Márcia? De jacaré não. Bom dia, Ayane. Bom dia, então. Diego. Bom dia, ouvintes. A gente vai falar de Lago Paranoá, mas de preferência o Lago Paranoá usado pelas pessoas, que o jacaré fique longe dessa parte, né? No cantinho dele. Porque se não mexem com o jacaré, ele não apresenta risco também, né? Deixa ele quietinho lá no cantinho dele, que tá tudo bem. E o lago é para ser usado, o lago é lindo, a gente está falando dessa umidade baixíssima. Imagina o que seria de Brasília se não fosse o Lago Paranoá. Nossa, não tem condição. É um respiro, né? Um refresco, como você falou, né? Eu passei ontem de manhã, no final da manhã, e fiz umas imagens na Ponte JK. Olha só que lindo. Tava o céu de Brasília na seca, uma loucura de lindo, né? Muito legal. Muito legal. Olha quanta gente, hein? Muita gente. É impressionante como essa orla ali perto da Ponte JK está muito frequentada. E tem uma estrutura bacana, com barraquinha de comida, parquinho para as crianças, banheiros químicos e aluguel. Você está vendo ali? Quem está acompanhando as imagens pelo YouTube, tem caiaque, tem pedalinho, tem uma série de coisas que as pessoas podem... SUP, uma série de coisas, de coisas que as pessoas podem alugar e podem usar. E o lago é um convite, né? Porque é um espaço muito democrático. Eu vi ali, tinha gente de todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Muito bacana, muito democrático. É um convite, especialmente porque ontem estava um dia de sol, muito quente e muito seco. E aí a gente vê que o lago oferece toda essa estrutura em poucos pontos da orla. Isso é um problema, né? Porque podia estar sendo mais utilizado. E olha que já melhorou, hein, Márcia? Porque não tinha esse ponto da Ponte JK, não tinha ali o deck norte, próximo à Ponte do Bragueto. A prainha do Lago Norte também. A prainha do Lago Norte. Antigamente era o seguinte, ou você tinha uma casa no lago... Ou você não tinha acesso. Ou você não tinha acesso. Até o pontão, para quem é mais antigo na cidade, é algo relativamente... Não é novo, mas enfim... Quem mora em Brasília desde sempre sabe que o pontão era um lugar difícil de chegar. Mas também não é um acesso muito democrático até hoje, né? Sim. Isso é uma coisa. Essa pauta do Lago Paranoá, ela foi uma sugestão de uma ouvinte aqui da Nova Brasil, que é a Solange Ciani, que é também integrante do meu coletivo literário Maria Cobogó, do qual eu faço parte, que são escritoras de Brasília, e ela frequenta o lago 3 vezes por semana, ela nada no Lago Paranoá. E ela é apaixonada e defensora do lago. E ela estava falando que ela se ressente de não ter mais estrutura para as pessoas usarem essa área. Eu passei também na prainha, na parte sul. Aí a gente passou ali na orla, meu filho foi filmando aí na Avenida das Nações. Você vê que coisa linda, o lago é a nossa praia, né? Agora muito legal, né? É muito legal, é muito gostoso. Tem os fios aéreos aí, que eu sempre me chateio com eles. Já fiz coluna falando disso, olha que coisa feia. É verdade. Mas a imagem do lago é muito bonita. Na praia, nessa prainha do Lago Sul, também tinha gente usando ali a orla, menos gente do que na Ponte do JK, mas tinha uma estrutura mínima ali, só que não tem banheiro químico. Isso eu achei um problema. É uma estrutura um pouco mais defasada. As esculturas da Praça dos Orixás também estão um pouco largadas, você vê que está faltando um pouquinho de manutenção. E uma coisa que a Solange Ciani falou muito, como banhista, como atleta que nada no lago e usa o lago, é que os acessos são muito complicados. Presença do Corpo de Bombeiros, tem salva-vidas ali, orientando as pessoas para evitar acidentes. Bom, aí tem a Ponte Onestino Guimarães com essa grade horrorosa que colocaram. Acho que deve ter, claro, algum objetivo para proteger pedestres e ciclistas, mas eu creio que deve haver uma solução menos feia para isso. Arquitetos e urbanistas de plantão, por favor, me ajudem, porque eu não consigo realmente entender como é que colocaram essa grade muito, muito feia na Ponte Onestino Guimarães. Mas, enfim, falando dessa questão do acesso, ela diz que muitas vezes é complicado para os banhistas e para os atletas, porque tem caco de vidro, tem resto de madeira podre, tem resto de obra. Muitas vezes os banhistas se deparam com esse tipo de problema e não tem acessibilidade.
Quem tem alguma complicação, é portador de alguma necessidade especial, tem mais dificuldade ainda de chegar ao lago. Então ela chamou atenção para isso e eu achei bem assim pertinente, porque eu acho que era para ser ainda mais democrático do que é. Eu acho que já melhorou, como o Diego falou, mas eu acho que pode melhorar mais. E a gente acaba chamando a atenção dos gestores públicos para que façam o acesso ao lago ser mais democrático, ter mais transporte coletivo chegando ali, ter mais, por exemplo, não ter banheiro químico ali na Prainha Sul. É o básico, né? É um absurdo, né? Você acaba deixando, assim, uma população que está querendo usar aquele espaço à mercê de não ter estrutura, né? Então é complicado, é uma coisa bem complicada. Esses grupos que usam lago e que nadam no lago têm uma preocupação muito grande com a preservação e com a limpeza. E aí a Solange Ciani está participando no próximo domingo do desafio Jacanoá. A gente está falando de Jacaré e de Paranoá, então é o desafio Jacanoá. É uma ultramaratona em águas abertas e a prova visa justamente a conscientização ambiental, além de chamar a atenção para essa área cultural que tem ali no lago e turística, porque tem pontos lindos no lago. A gente sabe, né? A gente que frequenta ali de vez em quando vê, né? Que é uma beleza aquilo ali. Sim. E aí, esse Jacanoá, que é uma ultramaratona em águas abertas, são mais de 30 quilômetros com largada justamente na Ponte JK e 10 pontos de checagem, que incluem Ermida Dom Bosco, Morro da Asa Delta, o lindo Parque das Garças no Lago Norte, a Prainha Norte, a Concha Acústica, entre outros, até retornar à Ponte JK. Pode ser feito, mais de 30 quilômetros, podem ser feitos a nado por uma pessoa só, mas aí tem que ser realmente um atleta de altíssimo nível para aguentar, porque é o dia inteiro, ou pode ser feito por revezamento, de 2, 4 até 10 pessoas se revezando para fazer o percurso. Então, uma coisa bem interessante... Vai ser quando? Vai ser dia 20, que é sem ser o próximo domingo, o outro domingo. Que bacana, E hein? aí chamando atenção para essa parte cultural e turística do lago. O Jacanoá já fez mutirões de limpeza do lago e plantio de árvores na orla do Lago Norte. E faz esse trabalho de conscientização das pessoas. Então, é muito bacana. É uma coisa para a gente chamar atenção também para o turismo, né? Sim. Eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas fazem um esforço, sobretudo depois da desocupação ali, anos atrás, não é? Projeto Orla. Do Orla, exatamente, para ocupar ali a região do Lago Paranoá, pessoas de diversas regiões, mas que realmente é difícil, assim, os pontos com estrutura eu acho muito poucos, e, por exemplo, a gente vê justamente esse cenário, eu tive ali justamente ao lado da terceira ponte no sábado pela manhã, e você vê muitas latas, muitas garrafas de vidro, tudo isso jogado bem à margem, meio que dividindo espaço até com as capivaras que ficam ali. E mas ali tem lata de lixo, né? Exato, mas isso que eu ia falar. Muitos lugares não tem sequer uma lata de lixo. A gente falou de não ter banheiro, mas não tem lata de lixo, não tem estrutura para você chegar, não tem onde parar o carro direito. É difícil não você tem conseguir ônibus, entender. muitas vezes para as outras Exato. regiões administrativas, quem quer chegar na beira do Como lago acessar não consegue, esses né? lugares, como ficar ali por um tempo sem se preocupar se vai ter banheiro, se vai ter um lugar para eu descartar meu lixo de um jeito certo, enfim. A gente tem o bombeiro, né, que eles têm os pontos fixos justamente para evitar acidentes, mas quando a gente fala de ocupar, com esse olhar de preservação, com esse olhar de cuidado, falta mesmo. Parece que há muitas vezes um esforço das pessoas, mas falta estrutura para isso. Né? E precisa de uma gestão pública que olhe com carinho para o lago e veja o lago com um potencial de atender não só a população, mas de ser um atrativo turístico para Brasília. A gente estava falando a semana passada dos festivais, né? Brasília é a capital dos festivais. Como você atrai os turistas para cá? Quer dizer, o lago, esse evento Jacanoá, poderia ser um evento para trazer atletas do Brasil inteiro para cá. Mas precisa desse olhar mesmo. Eu acho que é um olhar de gestor público valorizando essa preciosidade que é o Lago Paranoá. E olha só a curiosidade. Esse desafio Jacanoá, ele é coordenado pelo atleta Thiago Sato. O Thiago Sato é o único brasiliense que fez a travessia do Canal da Mancha. Olha que liga a Grã-Bretanha à Europa. São 33 quilômetros, poucos brasileiros fizeram e nenhum brasiliense, além do Thiago Sato, fez
essa travessia. Então tem essa curiosidade também. Que legal. Falando da preservação do lago, então a gente tem o Jacanoá. Quem quiser se inscrever, o site é Jacanoá, Jaca de Jacaré, Noá de Paranoá.com.br. Então ali no site tem todas as informações e as pessoas podem ver também como entrar nessa questão também da utilização segura do lago e com esse olhar de preservação. Eu queria falar também de uma outra ONG, na verdade um outro movimento, que é uma ONG chamada Ocupe o Lago. Muito bom. Que faz um trabalho sensacional de limpeza. Eu separei algumas fotos até do Instagram deles, que mostra, para quem está acompanhando pelo YouTube, mostra o lixo que eles recolhem dentro do lago. Eles acabaram, é uma iniciativa de moradores de Brasília, idealizada pelo brasiliense Marcelo Ottoni. E é um trabalho voluntário de limpeza das águas do Paranoá. Eu acompanhei algumas ações desse grupo e é incrível o que eles retiram de dentro do lago. Porque a Ariane falou garrafas PET, latinha, resto, saco plástico, essas coisas. Esse é o Marcelo Ottoni, esse que apareceu aí na imagem, é o Marcelo Ottoni, que é o coordenador, é o criador dessa ONG. Mas assim, a gente falando das coisas que eles retiram do lago, eu já vi, além dessas coisas básicas que a gente está acostumado, eu já vi retirarem lâmpada, já vi retirarem porta de geladeira. Uma das ações que eu acompanhei, eles retiraram de dentro das águas do Paranoá uma porta de geladeira, pneu, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Então, é um trabalho super importante. Algumas ações são feitas só por voluntários, outras eles mobilizam, além do SLU, contam também com a participação de empresas parceiras e até de mergulhadores, porque alguns detritos, algum lixo que está ali dentro do lago, só o mergulhador consegue lá no fundo e retirar. Então, uma coisa realmente, uma preocupação. E aí eu acho que não adianta a gente ter essas ações de mutirão e de limpeza se não tem também uma ação educativa para as pessoas serem mais conscientes na hora que estiverem usando o lago, né? Então, isso também é um alerta que fica, um olhar mais carinhoso para o que a gente tem, para o nosso patrimônio, para esse nosso tesouro que é o Lago Paranoá. Quem quiser participar desse projeto pode aderir pelo Instagram, @Ocupe o Lago. Então, são 10 anos de existência já desse projeto e durante essa década eles retiraram mais de 100 toneladas de lixo do Lago Paranoá. Caramba, eu acho que as pessoas devem fazer o seguinte, não tem onde colocar, deixa eu jogar isso aqui no lago, né? E a gente não vê, né? A gente não tem noção do que pode ter ali embaixo, o quanto de coisa não pode ter ali embaixo. Que coisa. É inacreditável, né? É uma falta de educação que a gente não... Absurda. Não acredito. Eu queria só trazer um ponto também sobre a questão turística do Lago Paranoá, que é a seguinte: Brasília é uma das maiores frotas náuticas do Brasil, né? Uma curiosidade, mesmo sem ter praia, a gente tem aí centenas de lanchas e barcos trafegando, navegando pelo Lago Paranoá. E antigamente também, se você quisesse andar de lancha, você tinha que ter algum amigo que tinha uma lancha, ou você mesmo ter a sua lancha. Hoje já começam a surgir algumas alternativas. Você vai ali no pontão do Lago Sul, tem um pessoal oferecendo passeios por um preço menor, você vai rapidinho até a Ponte JK e volta, mas já é alguma coisa, né? É outra coisa que poderia ser melhor explorado, com muita segurança, com muita profissionalização em torno disso. Mas você imagina, dá para fazer muita coisa, dá para você fazer... Já tivemos restaurantes flutuantes, tem ainda uma ou outra iniciativa semelhante a isso, mas você tomar um vinho no entardecer, no pôr do sol, no Lago Paranoá... É inesquecível, né? Puxa, lindo. É uma baita experiência. Né? Eu acho que realmente tem um potencial turístico ainda inexplorado e um potencial para atender a população que também não está sendo bem explorado, até por essa falta de estrutura, né? E acho que entra realmente o processo de conscientização e educação que tem que estar de mãos dadas com essas ações que são muito bacanas de limpeza e de uso do lago. Você está falando desse negócio das embarcações, esse desafio Jacanoá, eles têm toda a segurança, todos os nadadores têm que ir com uma boia sinalizadora, tem embarcações que vão ali ao lado fazendo essa proteção deles, então tem que ter esse cuidado também. E ontem ali na Prainha Sul, conversando com os bombeiros, eles disseram que eles ficam de olho em quem não sabe nadar, porque às vezes
pode ter afogamento e tal. Gente embriagada, que acha que o lago não é traiçoeiro, muitas vezes é, né? Então, os bombeiros têm esse trabalho, um trabalho educativo de ficar conversando e um trabalho também de orientar para que os banhistas não entrem na faixa onde essas embarcações estão passando, porque isso também é um risco. Olha aí. Muito bom. Márcia Zaru, todas as segundas-feiras com a coluna Nossa Cidade aqui dentro do jornal Nova Brasil Brasília, sempre trazendo um assunto de muita relevância sobre a nossa cidade, Márcia. A gente tem que aproveitar, né? A gente tem que aproveitar o que tem de bom e a gente tem que melhorar o que está precisando ser melhorado. No Lago Paranoá tem muita coisa a ser feita. Muito bem. Obrigada por hoje, Márcia. Boa semana. Uma ótima semana, gente. Até semana que vem. Valeu.